Fala aí, pessoal, estamos de volta, falando agora direto aqui da sede da CBF, bem em frente aqui à entrada da CBF, onde acompanhamos agora há pouco o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu espero que o áudio esteja ok aí para vocês, porque não pude gravar no microfone correto, então estou usando o microfone aqui do próprio telefone, mas espero que esteja chegando bem aí para vocês. Acabou agora há pouco aqui o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e temos um confronto definido. O Fluminense vai enfrentar o Internacional. Mais um jogo decisivo entre Fluminense e Internacional vem aí, justo um dia depois de mais uma vitória sobre o Inter e no Beira-Rio também. E além disso, o Fluminense vai enfrentar o Inter no jogo da volta, atuando no Maracanã, ou seja, vai decidir esse confronto jogando no Maracanã. É claro que, em tese, a gente poderia ter uma vida mais fácil, né? Sempre falando em teoria, porque na prática você tem que confirmar, sim, porque tinha Retrô, tinha o CSA, tinha o CRB, o próprio Atlético Paranaense está na Série B também esse ano, mas faz parte. Por exemplo, a gente vai ter um clássico Corinthians e São Paulo, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, então muita gente também vai ter vida complicada, vai ter vida difícil já nesta oitava de final de Copa do Brasil. Mas eu acho que, dentre as possibilidades da gente pegar outras equipes que estão num melhor momento, porque o Inter é um time que está oscilando bastante esse ano, né? O Inter está indo para jogar uma oitava de Libertadores, mas passou com muita dificuldade, é verdade, mas perdeu para o Fluminense na parte de baixo da tabela do Brasileirão, está ali muito próximo à zona do rebaixamento. Então é uma equipe que não vem fazendo uma temporada regular. E pelo histórico recente, por tudo que a gente viveu lá em 2023, eu tenho certeza que, no fundo, os colorados não estão satisfeitos em pegar o Fluminense. É claro que talvez a cabeça deles, outros adversários seriam mais complicados, até para o Fluminense. Pega um clássico agora de cara, qualquer clássico para mim seria difícil, principalmente Botafogo. O Fluminense está com dificuldade enorme de ganhar o Botafogo. Então, esses jogos seriam ainda mais complicados, na minha opinião. Eu enxergo o Internacional como um adversário complicado, um adversário difícil, um time que tem qualidade, um time que tem potencial, tem jogadores qualificados, né? E aí, por que eu acho muito perigoso? Porque o futebol muda tudo. Você imagina, em uma semana já muda, 2 semanas. Você imagina lá para julho, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes. Tem muito tempo até lá. E um time desse, se ele voltar a jogar bem, se ele se encaixar, é muito complicado. Então eu respeito muito o Internacional, acho uma grande equipe, a gente tem coisas boas, lembranças inesquecíveis, recentes, mas para mim é um time, é um grande clube e eu acho que vão ser 2 confrontos equilibrados, 2 confrontos parelhos, mas dentro daquilo que poderia acontecer, acho ok, diria que é ok esse sorteio de oitava de final. São duas, se chega no mata-mata de Copa do Brasil, com a galera vindo da Libertadores, os principais times entrando, não tem muito o que escolher. Então vamos para cima e acreditar que o Fluminense vai estar ainda melhor depois do segundo semestre para encarar o Internacional e eliminar, como o Gugu disse aqui, encontrei o Gugu tricolou agora há pouco aqui, então, vamos dar mais uma rasteira no Saci, é isso. Tem que ter confiança, mas tem muita coisa para acontecer até lá, mas já de cara, grandes jogos nesta oitava de final de Copa Libertadores e, repetindo, o Fluminense vai decidir a classificação no Maracanã. Tivemos também hoje sorteio da Copa Sul-Americana e aí esse sorteio não dá para dizer que foi bom, mas também não dá para dizer que foi ruim. Mais um jogo equilibrado, na minha opinião. O Fluminense pode pegar Bahia ou América de Cali, quem vencer deste confronto. Porque tem muitos, vamos pegar o Bahia. O Bahia tem que confirmar, né? Tem ganhado o América de Cali, que é uma equipe que empatou 5 vezes na fase de grupos. Conseguiu avançar com 5 empates. Empatando com o Racing ali na última rodada, só avançou porque o Corinthians perdeu o seu jogo para o Huracan. Mas pegando o Bahia, se for esse o caso, é um jogo equilibrado. Para mim, o Bahia tem um bom time, outra equipe que tem qualidade, tem potencial, mas daí o Fluminense não entra por baixo nessa de forma alguma. Eu vejo equilíbrio, vejo um jogo disputado, mas absolutamente nada que nos impeça de chegar a uma quarta de final. E aí depois, enfim, eu vou até colocar para vocês aí o confronto
porque na Sul-Americana já tem todo o caminho até a final definido, né? A gente pode pegar lá na frente o Grêmio, né, que é um clube que está mal esse ano, mas é sempre um clássico do futebol brasileiro. Aí tem o Lanús, o Independiente, que é um time grande também da Argentina, maior campeão da Libertadores. Mas é muito factível, na minha opinião, é muito possível chegar a essa final que vai ser em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Não tem muito... A gente fala, mas a Copa Sul-Americana é mais fácil, a Copa Sul-Americana é mais tranquila. Depende do chaveamento, depende do confronto. Foi isso que eu falei, você pega um brasileiro, já complica, porque equilibra demais. E a chave de baixo também ficou ali equilibrada. Não foi só a chave do Fluminense, né? A gente, no geral, o Vasco foi para lá. Clássico também eu não acho, apesar da enorme vantagem que a gente tem sobre o Vasco no momento, clássico eu nunca acho uma boa, podendo evitar é bom, mas pode ser que lá na frente aconteça. Atlético Mineiro foi para a parte de baixo do chaveamento também, foi para o outro lado, né? Então, enfim, eu acho que de uma maneira geral, a Sul-Americana ficou equilibrada ali, as chaves dos dois lados. Não é fácil para o Fluminense, não vai ser fácil. Nem o América de Cali, porque é um time grande lá na Colômbia. Imagino que não seja uma grande equipe tecnicamente falando, mas é um time grande lá na Colômbia e tem muita torcida. Então, promessa de grandes jogos que teremos por aí, grandes confrontos. Lembrando que, no caso da Sul-Americana, o Fluminense só decide fora de casa se enfrentar no Universidade Católica do Equador. Tá? É o único time que está desse lado da chave que fez uma campanha melhor que a do Fluminense. Oitavas, quartas de final, seja qual for o adversário, o Fluminense vai decidir também no Maracanã. E a gente sabe que o Maracanã, Fluminense, competição internacional, a chance de vitória é sempre enorme. Então a gente também está bem encaminhado nesse sentido, só mesmo se enfrentar a Católica do Equador numa semifinal. Aí o Fluminense teria que decidir fora e depois a final vai ser jogo único na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, como eu disse. Bom, então temos os sorteios já definidos, Sul-Americana, Copa do Brasil, já temos a sequência de jogos também definida para depois, para a Copa do Mundo de Clubes e depois também a sequência do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E para isso o Fluminense está buscando reforços. E muita coisa vai acontecer ao longo desta semana. O time está de folga até quinta-feira, na sexta-feira vai embarcar para os Estados Unidos. Aqui na CBF, o presidente Mário Bittencourt marcou presença ao lado do diretor executivo Paulo Angione, estiveram aqui hoje no auditório da CBF. Tentei falar com o presidente aqui na saída, mas ele disse que não iria falar porque tinha uma reunião importante no CT e tinha que ir direto para lá. Então, será que é de contratação? Será que é sobre reforços essa reunião do Mário no CT? Teremos novidade hoje, amanhã? O que é certo para vocês? O Fluminense faz suspense, guarda 7 chaves as negociações. Elas estão acontecendo. Tem gente em dúvida, o Fluminense não está deixando vazar ou não estão fazendo nada? Estão fazendo. A diretoria do Fluminense está no mercado, sim, já tem negociação em andamento, é apenas questão de tempo até a gente saber. 2 a 3 reforços, foi isso que foi passado pelo próprio Renato dias atrás e pelo próprio presidente Mário Bittencourt no final da semana passada, quando ele deu uma entrevista ao jornal o Globo. Do meio para frente, essa é a ideia. O Nico Lopes foi o primeiro nome especulado, o Fluminense fez uma sondagem, querendo fazer uma proposta, mas a princípio ele não queria vir, queria continuar lá para o Uruguai. Se vai mudar alguma coisa ou não nesse sentido, por enquanto não temos uma confirmação de fato. Mas não é só o Nico Lopes. O Fluminense já tinha e já vinha abordando outros jogadores do mercado. É claro que eu queria ter um nome para passar aqui para vocês, mas ainda não tem. Mas fiquem ligados que muito em breve a gente vai ter novidades em relação a isso, a esses jogadores que vão chegar, e tem que ser tudo muito rápido, porque sexta-feira o time está embarcando para os Estados Unidos. Aliás, mas só chegar dia 10. O time viaja agora, dia 6, e só chegar no dia 10. Pode acontecer. E aí, esse jogador, esse reforço, vai viajar e se juntar ao grupo lá depois. Nada impede isso. Até porque tem a questão do visto dos Estados Unidos. Aí não tem negócio, não tem jogo de cintura. Tem que fazer. Se o cara chegar e não tiver visto, ele não entra lá. Então vai ter que passar por esse processo também para poder embarcar e depois, consequentemente, se juntar ao elenco do Fluminense, que já vai estar trabalhando a partir do dia 7 de junho em Colômbia, nos Estados Unidos. Eu vou para Colômbia no dia 9, ou seja, na segunda-feira da semana que vem, para já iniciar essa cobertura histórica e inesquecível, para a gente entregar, se Deus quiser, a melhor cobertura para vocês aqui no canal do Lessa e no Jornada KTO 1902. Vou pedir para você deixar o seu like se você puder, se inscrever aqui no canal, é muito importante, aquele pedido de sempre. Aqui, né, no comentário fixado tem o link da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal, está sempre apoiando a gente. Mais Ágil está no mercado financeiro, ajudando a milhares, centenas de pessoas
a antecipar o FGTS. Se você quer antecipar o seu FGTS, seu fundo de garantia, entre em contato com a Mais Ágil, que eles fazem tudo para você rapidamente. Ah, Alessio, mas as taxas? Se informe bem, para saber se realmente é isso que você quer. Está com uma urgência, está precisando de uma grana na mão? Mais Ágil oferece, mas você tem que saber se... tem que entender a operação para confirmar se faz sentido para você ou não. Fechou? A gente volta assim que possível com mais informações. Um abraço aqui direto da sede da CBF. Valeu, galera!